Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, passando rapidamente para te atualizar de uma informação, né? Como realmente os alertas emitidos por Israel, pelos Estados Unidos, diante da possibilidade de um ataque, de um atentado, enfim, de qualquer ação extrema contra judeus ou cidadãos norte-americanos. Lembrando a você, ó, os Estados Unidos, através de suas embaixadas em todos os lugares do mundo, emitiram um alerta máximo de segurança para todo cidadão norte-americano espalhado na face da terra, que diante dos acontecimentos no Oriente Médio, dos ataques do grupo terrorista a Israel e o apoio declarado dos Estados Unidos a Israel, lutando contra as forças terroristas do Hamas e do Hezbollah, que são apoiados pelo Irã, os cidadãos norte-americanos poderiam ser alvejados. De igual modo, os israelenses, os judeus espalhados em todos os lugares do mundo, dos países hostis ou os países que têm na base, assim, a maioria da população são muçulmanos, ou regimes teocráticos, etc. Qualquer país que representasse um certo risco aos judeus, eles saíssem imediatamente. E nos países ditos democráticos, seguros, que os judeus passassem a não mais usar símbolos do judaísmo, a menorá, a estrela de Davi, né, em vários lugares, em alguns lugares na Europa, por exemplo, as pessoas estavam pintando, por pura maldade, pintando uma estrela de Davi em espaços que sabiam que trabalhavam judeus ou que moravam judeus, né? Inclusive em região ali que é uma província da Rússia, você lembra muito bem, região dominada pela Rússia, eles invadiram aeroporto, invadiram rodoviária, invadiram hotel atrás de judeus. Essa é uma realidade séria. Mas agora o Brasil ter grupos de acéfalos pró-Hamas, fazendo passeata, né, de professores, esquerdistas, partidos de esquerda, defensores do amor, da democracia, da paz mundial, né, e etc. Aqui no Brasil, deputados parlamentares não fazendo a moção de repúdio ao Hamas, não classificando o Hamas como organização terrorista, de igual modo o governo brasileiro sendo leniente, aquela coisa, meio que condena o Hamas, mas condena Israel, né? Não chama o Hamas de organização terrorista, apelando a uma resolução da ONU que não é explícita nessa categorização do grupo terrorista, etc. Isso a gente já viu e ficou horrorizado. Mas agora, a Polícia Federal prendeu dois brasileiros, suspeitos de envolvimento com o grupo Hezbollah, o grupo terrorista amigo do Hamas, que atua em parceria com o Hamas, que agora está bombardeando Israel, que é apoiado pelo Irã. Nós estamos falando de grupo terroristas. Não é de velhinha que carrega a Bíblia, que faz oração debaixo de chuva, que o ministro do STF julgou que ela é uma terrorista. Estamos falando de terrorista mesmo, daqueles que dão a vida pela jihad, por uma guerra santa. Para eles, se tornar mártir é uma glória, são doutrinados. Olha aqui. Deixa eu mostrar para você agora. Isso é grande, é sério. Isso saiu no Globo, isso saiu aqui na Veja, e eu estou usando Terra Brasil Notícias. Olha primeiro isso daqui. Interpol, agência internacional, né, é acionada para prender dois brasileiros que vivem no Líbano por planejamento de atos terroristas. Esses dois brasileiros estavam planejando atentados terroristas contra sinagogas, prédios de judeus, contra cidadãos conectados a Israel, basicamente judeus. Eles estavam agindo no Brasil. Fizeram dois irmãos que têm dupla nacionalidade, brasileira e libanesa. Estavam planejando uma ação terrorista aqui, no nosso solo, em nosso território. O Brasil não tem registro, a não ser o terrorismo político e a corrupção moral, ética e política no nosso país, que é uma grande ação terrorista. Já não basta, né, o que a gente convive aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, o número de pessoas que são alvejadas. Para você ter noção, na Baixada Fluminense está entre os lugares do mundo. Baixada Fluminense é uma região, um bolsão de pobreza da grande Rio de Janeiro, né? Baixada Fluminense está entre os lugares do mundo que mais se mata político. Político no mundo é aqui, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Então, veja, nós temos guerras, nós temos terrorismo para todo lado, além do terrorismo moral, ético, além de termos partidos políticos que apoiam o terrorismo ao longo da história. A exemplo, o comunismo, que já matou mais de 120 milhões de pessoas na história. Agora estamos falando de algo aqui, que está acontecendo no nosso território, e a Polícia Federal prendeu essas pessoas.
Deixa eu colocar para vocês uma outra matéria aqui, ó. Do Poder 360, perdão. PF prende 2 homens suspeitos de agir pelo Hezbollah no Brasil. Lembra uma matéria que saiu, inclusive, de um portal do governo norte-americano, da inteligência norte-americana, avisando que o Brasil tinha organizações atuando em território brasileiro, atuando em sites, em blogs, em perfis, em canais do YouTube, com influenciadores, com políticos, com partidos, ONGs, para manipular a cabeça do brasileiro, para fazer a guerra da quinta geração, ou quinta geração da guerra, que é atuar através da mídia, da comunicação, de movimentos sociais, desestabilizar sistemas políticos, atuar em greves, paralisações, sindicatos e por aí vai. Essa é a guerra funcionando. E eles têm esses grupos, e aqui no Brasil o site, inclusive, ligado, pró-Rússia, pró-Coreia do Norte, pró-Venezuela, pró-Hamas, pró-Hezbollah, pró-Irã. O Hezbollah é um grupo terrorista que simplesmente acabou com o Líbano. Eles dominam o Líbano. Um grupo que inclusive tem apoio da Rússia, que tem apoio do Irã. Rússia por questões de geopolítica e por questão econômica, e o Irã também por questão de geopolítica, por questão econômica e por uma questão religiosa, né, por uma questão de zona de influência, de grupo que tem em sua carta magna eliminar o Estado judeu, assim como o Hamas. E eles queriam, olha só, a operação batizada como Trapiche também cumpriu 11 mandatos de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. Os 2 suspeitos foram presos na Avenida Paulista, na capital paulista, na capital paulista, porque eles planejavam atentados em São Paulo e em vários outros lugares. Esses 2 que foram presos não estão sozinhos. Eles atuam através de outros influencers organizadores aqui em nosso solo, em nosso território. Então a inteligência da Polícia Federal rastreou a partir do momento que eles fizeram várias viagens Brasil-Líbano, certo? E como eles se comportavam nas redes sociais e prenderam eles com suspeita de integrar nessa organização. Eles integram essa organização, suspeita de que eles planejavam atentados contra sinagoga, perdão se eu falei correndo mesquita, tá? Sinagoga e, enfim, judeus, etc. Prédios, escolas, qualquer tipo de organização judaica que tenha grupo judeu ali. Isso daqui é assustador por muitos aspectos. Por muitos aspectos. O que você pensa assim? Ó? Quando não há uma clareza do líder nacional contra esses grupos, é isso que acontece. Quando não há uma clareza no líder, no chefe do país, contra o MST, que são terroristas que invadem terras dos outros, contra grupos que invadem propriedade, é isso que acontece. Quando o governo, o representante, o ministro da Justiça entra em uma favela dominada pelo crime que nenhum policial entra, é isso que acontece. Eles incendeiam ônibus, eles tocam o terror. Por quê? Tem um diálogo, é flexível. Agora, quando se é implacável, quando é duro, quando promete-se uma resposta dura contra eles, eles pensam 2 vezes. Claro, não existe espaço vazio. Ou o crime preenche, ou o terrorismo preenche, né? Ou a corrupção preenche. Então, é um recado que se passa. É assustador o que nós estamos vendo. Enquanto tem parlamentares, tem políticos, né? Políticos, parlamentares, pessoas públicas, jornalistas, né? Intelectuais e blá, 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 relativizando a ação extremista, terrorista do Hamas, do Hezbollah, que está bombardeando Israel agora, através do Líbano, na fronteira com o Líbano. Aqui no Brasil, os caras estão planejando esses atentados. É muito sério. Bom, eu quero te recomendar uma coisa aqui rapidamente. Olha, eu lancei uma série nova aqui dentro do Abaplay, justamente para tirar as dúvidas das pessoas, né? Tem aulas aqui sobre a origem dos jihadistas, a origem da Irmandade Muçulmana, que é a origem dos jihadistas. O Hamas é só o braço radical da Irmandade Muçulmana. E tem um e-book para vocês aqui, vocês clicam e tem um e-book. A outra aula é sobre isso aqui, ó, sobre a outra ordem internacional e a selvageria. Agora, essa daqui acabou de sair e já tem 2 episódios. Enigma do fim dos tempos, perguntas e respostas sobre Israel e as profecias. Perguntas do tipo, você conhece a teoria da substituição sobre a igreja e Israel? A Bíblia fala, por exemplo, essa aqui eu estou respondendo, a Bíblia fala sobre uma 3ª grande guerra mundial antes da volta de Jesus? Qual é o significado de Gaza na Bíblia? Então eu estou respondendo essas perguntas, são vídeos mais objetivos, com perguntas
perguntas e respostas mais rápidas, tá bom? Para vocês. E eu estou respondendo aqui agora nesse vídeo. Eu estou colocando o link do Abaplay, estou colocando aqui embaixo. Você pode assistir aí no site, como eu estou logado no site. Você pode baixar o aplicativo do Abaplay e você assistir lá, tá bom? E aí tem essa pergunta, deixa eu dar um play aqui. Qual é o significado de Gaza na Bíblia? Gaza também é chamado de Azará. É mencionada pela primeira vez em Gênesis como uma das cidades fronteiriças de Canaã. Bom, e aí você vai lá e assiste, tem uma primeira aqui resposta, né? A Bíblia fala de uma terceira grande guerra mundial antes do fim dos tempos. Então, aconselho vocês a clicarem no link que está aqui embaixo, aproveitar, assistir tudo que está aqui, os destaques, tem os documentários, tem muita coisa, vai lá. Tem a sala de guerra, onde eu trago várias temáticas e aulas aqui para vocês, tem já live salva. Bom, pessoal, vai lá, tá? Se precisar de qualquer coisa, tem um botãozinho de suporte aqui do lado, você chama o suporte, conversa no WhatsApp e tá tudo certo. Estou colocando o link aqui embaixo para vocês agora. Vão lá, cliquem, façam parte do Abaplay. Um beijo no coração de vocês, orem pelo nosso país, a coisa é séria, hein? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.